Sou cearense, nasci em Viçosa do Ceará, mais especificamente num sítio chamado Graviel, aonde o meu avô, por muito dos meus primos, era chamado de Papai Graviel devido ao local, né? Meu avô, o patriarca da família Brito, chamava-se Francisco Justino de Brito. Ele foi até faltando alguns dias, poucos dias, para chegar a 105 anos de idade. Né? Meu avô tem coisas muito curiosas ao longo de sua vida. Uma delas que foi casado com a minha avó por mais de 60 anos. A minha avó veio a falecer e o meu avô casou-se de novo com 95 anos de idade. Né? O meu pai, Antônio Livramento, depois conhecido como Irmão Antônio, foi até os 90 anos de idade. A minha mãe está com 87 anos, mora em Fortaleza. A minha mãe sempre foi uma mulher muito forte, uma mulher muito esperta, cuidou do meu avô até os últimos dias dele, cuidou também do meu pai até os últimos dias dele. Uma mulher muito inteligente e muito forte, que Deus a mantenha por muito tempo ainda. Nasci naquele sítio, éramos poucos garotos, mas guardo muito bem na memória coisas boas que nós vivíamos ali naquele pedacinho, encravado ali no meio da serra, num pedaço da Serra da Ibiapaba, na serra também chamada como Serra Grande. Estávamos a 24 quilômetros de Viçosa do Ceará. Viçosa, a cidade. Nós, onde estávamos, uma espécie de distrito, mas o sítio. E interessante que só tinha um carro naquela região. Era o senhor Antônio Clarindo. Esse carro, ele vinha para a cidade, prioritariamente para a feira no sábado. Era uma picape, né? Uma rural cortada com uma carroceria de madeira. Era o carro que transportava as pessoas lá já da região de Uruoca para Viçosa do Ceará. Claro que pegar aquele carro, conseguir uma vaga nele era uma coisa bem difícil, porque ele estava sempre lotado. Mas lotado de pessoas, de animais, de galinha, de porcos, de bode, enfim. E pessoas que iam ali com a perna para dentro, outra para fora, literalmente pendurados no carro para ir para Viçosa, na feira de sábado. Eu, meu pai, muitas vezes fomos, não nesse carro, mas com os animais, com cargas de mantimentos para vender em Viçosa, ou antes num local obrigatório de parada, onde se vendia, onde se comprava produtos, que era a mercearia do senhor José Veras. José Veras, é isso mesmo. Era um ponto de parada obrigatória ali. E depois seguíamos até Viçosa do Ceará. Saíamos de madrugada, chegávamos em Viçosa de manhã cedo. E olha, as emoções de criança que eu guardo comigo, nunca vou esquecer disso. Era uma carroçal, uma estrada de pissarra, uma estrada boa, mas quando passava um carro fazia aquela poeira, né? E as bicicletas que passavam. Quando uma bicicleta passava, eu sonhava. Posso ouvir até hoje o barulhinho do pneu da bicicleta nas pedrinhas da pissarra. E eu sonhava com aquilo, eu achava aquilo maravilhoso, que um dia eu ia ter uma bicicleta. Eu cheguei a ter uma bicicleta quando eu tinha 14 anos de idade, já morando em Fortaleza. Mas antes, porém, quando nós chegávamos em Viçosa do Ceará, pela descida, Viçosa é interessante, você chega pela ladeira do céu e se sair para o lado de Tianguá, você sai pela ladeira do inferno. Então, nós chegávamos pelo céu, chegávamos pela ladeira do céu, onde tem o Cristo lá em cima, e lá de cima nós conseguíamos avistar as casas ali embaixo na cidade. Era uma alegria, o coração pulsava, era uma alegria imensa de criança quando eu via aquilo ali. E finalmente chegávamos em Viçosa. Eram carros, cavalos, animais, muita gente, a feira, e uma das alegrias
que eu não vou esquecer nunca na minha vida. Das delícias, olha como ser simples é tão bom, né? A gente cresce, a gente perde isso e acho que pelo menos não pode esquecer. Então a gente perde pelo menos parte disso, né? Uma das coisas maravilhosas na feira de Viçosa do Ceará, imagine você, era tomar refresco, aquele que refresco, né? O que suco, na feira livre. Eles colocavam aquilo dentro das garrafinhas de refrigerante, garrafa de vidro, enchiam aquilo com refresco e lá, claro, no sol, aquilo já estava meio quente, mas tomar aquilo, escolher pela cor. Eu gostava da cor vermelhinha, que era de morango, enfim, você escolher pela cor e você tomar aquele refresco com pão doce. Era maravilhoso. O pãozinho de Viçosa do Ceará, ele tinha um gosto peculiar. Nunca comi um pão tão gostoso. Eu acho que tinha leite em pó, enfim, alguma substância carinhosa ali que deixava aquele pão tão gostoso. Pão esse também que me faz recordar que quando meu pai ia para Viçosa, montado na sua mula, quando ele voltava, nós que estávamos no Graviel, havia a curva lá na estrada, lá na serra, havia um lugar que quando a pessoa passava lá em cima, se podia ver lá de baixo. Eu e o meu irmão, Zequinha, nós ficávamos ali esperando quando o meu pai voltasse. Então a gente ficava olhando quando a sua mula passava lá naquela curva, nós íamos ao encontro do meu pai. E esse era um momento também muito, mas muito agradável, inesquecível. Meu pai, um homem forte, montado naquela mula, que era uma mula forte, porque para a região lá o cavalo não era bom. A mula era mais forte, né? E meu pai tinha duas mulas muito, muito fortes, muito zeladas, né? Então ele vinha montado naquele animal e eu e meu irmão íamos ao encontro dele. Quando nós chegávamos ao encontro literal dele, ele esboçava uma alegria imensa, pegava o meu irmão, sem apiar do cavalo, do animal, ele pegava o meu irmão com uma mão e colocava na frente. Nós chamávamos de lua da sela. E com a mesma mão, depois ele me pegava e colocava na garupa do animal. E nós, numa alegria de criança sem par. E nós esperávamos o ato seguinte. Qual era o ato seguinte? Meu pai metia a mão no alforge, que é o bagageiro do animal, tirava lá alguns pães, pegava um, dava para o meu irmão e outro para mim. E nós terminávamos de ler o restinho da viagem até chegar em casa, saboreando esse pão maravilhoso, que era o pãozinho de Viçosa do Ceará. Então são lembranças que eu guardo na minha vida e que não quero esquecê-las dela jamais, né? Minha mãe sempre esperando meu pai em casa. Meu pai tinha uma voz que alegrava a casa. Sabe aquela voz que quando chega, enche a casa e alegra a casa? Era a voz do meu pai. Todas as manhãs a minha mãe, aquele fogão de lenha maravilhoso, fogão grande de lenha, uma mesa de madeira grande, e minha mãe preparava o nosso café, café, leite e, prioritariamente, quase sempre, tapioca. Era o que nós comíamos de manhã. Esse fogão era interessante, que era um fogão grande, fogão a lenha, e meu pai guardava as rapaduras dentro desse fogão, na parte de baixo, porque no inverno as rapaduras melavam, porque lá a serra é frio, então elas ficavam úmidas, então era guardado debaixo do fogão. E era uma outra coisa muito legal, porque a gente tinha, quando queríamos comer um pedaço de rapadura, a rapadura estava sempre quentinha ali e era muito legal. Havia um sótão também grande na nossa casa, onde lá nós tínhamos bananas que meu pai colocava para amadurecer, nós tínhamos legumes, enfim, tínhamos várias coisas gostosas ali. Fartura tinha demais na casa do meu pai. Meu pai era exagerado. Farinha, tinha lá dois chamados na época, chamavam de caixão, né? Que era um depósito onde guardava farinha. Tinha dois desses, cada um com uma média de 500 quilos de farinha. Então tinha arroz, milho, tinha tudo isso, banana, os sítios nossos, do meu pai, do meu avô. De manhã, quando nós chegávamos lá, havia lá o sítio da bica, onde nós tomávamos banho com uma água maravilhosa, água mineral, hoje comprovada, radioativa na fonte e alcalina,
que continua jorrando lá, tinha esse sítio da Bica e tinha a Santa Rita. Quando nós chegávamos de manhã, o chão estava ali coalhado de abacate, manga, essas frutas que caíam no chão e estavam lá. Às vezes os porcos, o gado também comiam essas frutas e havia uma fartura imensa. Jacas, duas qualidades, a jaca mole, a jaca dura. Nós subíamos nos pés de jaca para comer a jaca lá em cima. Era muito gostoso, uma delícia, né? Uma outra coisa gostosa que acontecia lá era na época da moagem, onde se fazia as rapaduras. E às vezes acontecia de ao mesmo tempo se fazer a fabricação da rapadura e a fabricação da farinha em um outro local, mas ali pertinho do outro. Então era muito legal. A rapadura, o puxa, que é o alfinim, que hoje se conhece, e os bijus feitos também com a fécula da mandioca. Então são coisas que a gente guarda assim na memória, sem contar que as noites na casa do meu avô, que era a casa grande, está lá até hoje, alpendre grande, né? E ficavam ali os adultos, meu pai, meu avô, os adultos ali conversando à luz de lamparina e nós criança brincando, às vezes de esconde-esconde na casa, brincando pelo pátio da casa que nós chamávamos de terreiro. E houve uma época que meu avô comprou um rádio, né? Um rádio grande, chamado, era acho que em comemoração à Copa de 70, né? Canarinho, a voz de ouro, né? Havia um rádio grande, uma peça bonita, e as pessoas vinham de longe para ouvir aquele rádio. Então era muito legal. Então, crescer, a gente cresce, vai embora, sai da nossa terra, mas é bom não esquecer as nossas raízes, esquecer as nossas memórias. Isto é bom, relembrar isto é viver novamente. Relembrar isto é bom, faz bem para a saúde, faz bem para a mente, faz bem para o corpo. Então me lembro de todas essas coisas maravilhosas. E você? O que você lembra da sua infância? Como foi sua infância? A minha foi maravilhosa. Aos 13 anos saí da casa de meu pai para estudar, vim para Viçosa do Ceará, que aliás era uma delícia andar de bicicleta. Aí eu já sabia andar de bicicleta, ali naquelas tardes de Viçosa, na Rua da Lagoa. Ah, quantas caneladas eu também tomei com o pedal da bicicleta que batia na perna. Enfim, doía, às vezes sangrava, mas era bom demais. Lembranças da minha querida Viçosa do Ceará. Terra boa, cidade maravilhosa, considerada a Suíça cearense, né? Se pudesse um dia eu namoraria na minha querida Viçosa do Ceará. Depois vim para Fortaleza, morei na casa dos meus tios, né? Até os 19 anos, quando vim embora para São Paulo. Mas guardo tudo isso com muito carinho. A igreja, onde congreguei em Viçosa, no começo de tudo, Fortaleza, os pastores, os irmãos, enfim, que lembranças boas. E hoje eu já moro em São Paulo, imagine você, há 40 anos morando aqui em São Paulo. Gosto de São Paulo. São Paulo foi uma mãe que me recebeu, que recebe a todos nós, e gosto muito de São Paulo e agradeço a Deus por hoje morar em São Paulo, mas por ser cearense, amo a minha terra e tenho um respeito e um carinho muito grande por São Paulo. Então que Deus abençoe a você. Relembrar é viver. Fique na paz de Cristo.